Muito bem, pessoal. Vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show, edição de sábado, dia 31 de janeiro, último dia do mês, hein? Último dia do mês. Vamos aqui fechar esse mês com chave de ouro, falando sobre a rodada de ontem e comentando sobre algumas notícias que saíram nesse sabadão. Inclusive, eu já quero começar com uma notícia muito importante, que é a suspensão do Paul George, né? Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, né? Hoje vai ser uma edição um pouquinho mais rápida, porque a rodada da NBA começa mais cedo. Na real, já começou, né? Tá rolando agora Hornets e Spurs. Hornets ganhando do Spurs, hein? Olha aí. Então, por conta do início mais cedo, o programa vai ser mais rapidinho, né? Porque eu tenho que acompanhar a rodada, né? Porque é o trabalho do titio. Então, vamos lá. Já vamos começar com essa notícia do Paul George, que é a seguinte, né, cara? Charania soltou agora há pouco que o Paul George está suspenso por 25 jogos, cara. Exatamente, 25 jogos de suspensão, porque ele, né, teria descumprido a política antidrogas da liga, né? Paul George aí descumpriu, né? Ele que tinha acabado de entregar um puta jogo de 9 bolas de 3, né, cara? Jogando bem, pegando o ritmo. Vai tomar esse gancho de 25 jogos. Ele até soltou um comunicado, né, assumindo a responsabilidade. Deixa eu até pegar aqui. Ó. O comunicado do Paul George foi esse aqui, ó. Abre aspas para ele. Nos últimos anos, tenho falado sobre a importância da saúde mental e durante o recente processo de tratamento para um problema pessoal, cometi o erro de tomar um medicamento inadequado. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações e peço desculpas à organização dos Sixers, aos meus companheiros de equipe e aos torcedores do Philadelphia pela minha má decisão durante esse processo. Estou focado em usar esse tempo para garantir que minha mente e meu corpo estejam nas melhores condições para ajudar a equipe quando eu retornar. Então, Paul George assume que de fato usou um medicamento que não podia. Claramente dá para ver que ele tinha consciência de que era um medicamento inadequado e mesmo assim ele foi correr o risco. A NBA não perdoou e 25 jogos de gancho pro Paul George. Brincadeira, né, Paul George? Porra, velho. Porra. Foda, né, cara? E assim, você concordando ou não com a política antidrogas da liga, eu sou favorável, tá? Tipo, acho que tem que ter mesmo. Doping não pode. Pra mim, é um bagulho que é o que preserva a lisura do esporte, né? Então eu sou a favor. Você pode ser contra, beleza. Mas posto que existe a regra que não pode, que o medicamento não pode, tu não usa a porra do medicamento, né, Paul George? Pelo amor de Deus, né, velho? Caralho, bicho. E eu tô falando assim porque, pelo comunicado, ele sabia que o medicamento era inadequado. Dá pra ver que ele usou correndo risco. 25 jogos de gancho, né? O Sixers que finalmente estava tendo um time saudável, finalmente estava tendo o time à disposição, o time inteiro à disposição. Vai ficar sem o cara por 25 jogos. Ele volta, acho que só pro fim da temporada, né? Ah, mano, é foda, cara. Eu entendo as condições que ele é um medicamento. Pode ser um medicamento importante pra ele, mas, pô, velho, tem outras opções, mano. Entendeu? Paul George tem grana. Testa outras opções, entendeu? Testa medicamentos que não tem a substância proibida, saca? Tipo, é uma bobeira que o cara não pode dar. Não pode dar uma bobeira dessa. E agora tá aí. Toma gancho. Sixer sai prejudicado. Mais um ano de Paul George jogado no lixo. Uma grana violenta que o Sixers tá pagando pra ele. Ai, ai. Ah, mano, é foda, cara. Realmente eu não. É o tipo de vacilo que o jogador profissional ele não pode dar. Ele não pode dar esse tipo de vacilo. E aí vai vir gente falando, ah, Luiz, mas por que a NBA então não puniu o Kawhi pelo negócio da aspiration? Cara,
Primeiro, são situações diferentes, tá? Pra mim, tinha que ter punido o Kawhi, tá? Só pra deixar claro também. Ali, claramente, é um bagulho que a NBA só varreu pra debaixo do tapete e vida que segue. Tanto que ninguém mais fala sobre o caso da aspiration do Kawhi. Ninguém fala mais. Mas, cara, são situações, são casos completamente diferentes, entendeu? A parada do doping, mano, não dá pra NBA deixar passar, entendeu? Doping, envolvimento em apostas, são coisas que prejudicam a integridade da liga, entendeu? São coisas que prejudicam muito a imagem da liga. Não que a parada do Kawhi não prejudique também. Prejudica. Mas doping e bagulho de aposta é um negócio muito direto, né? E a NBA não vai deixar passar umas porra dessa. Não vai deixar passar. Tanto que o irmão ali do Michael Porter Jr. foi banido, né? Foi banido. Chelsea Billups tá aí. Cadê o Chelsea Billups, né? Inclusive faz tempo que não sai informação sobre o Chelsea Billups, né? Se pá, nem volta mais, né? Tomara que não volte. Vai tirar a vaga do Thiago Splitter. Tá fazendo um trabalho mó bom. Não volta mais, não. Não volta mais, não, também. O Terry Rozier parece que foi absolvido, né? Por falta de provas. Se não me engano, teve isso. Mas é um negócio que a NBA fica em cima. E é um negócio que a NBA não vai deixar passar, mano. Doping, envolvimento em aposta. A NBA vai pra cima, vai punir. E tá aí. 25 jogos de gancho pro Paul George. Vacilo. Vacilo do cara, mano. É foda. Ah, Luiz, mas é um medicamento necessário pra ele. Repito, o cara tem grana pra caralho. Paga pra pegar o medicamento que não tem a substância proibida. Ponto. Entendeu? Mas não. Correu risco. A NBA foi pra cima. Toma gancho. E quem, ó? É o Sixers, né? É o Sixers que toma. Vai pagar mais um ano de salário brutal pro Paul George pra não ter ele disponível de novo. E dessa vez, nem é que é lesão. É porque ele vacilou. Isso aí me... Nossa, isso me... Se eu fosse torcedor do Sixers, eu ia estar muito puto, mano. Muito puto. Porque uma coisa é o cara ficar fora por... machucou. É foda, tá? O cara tem propensão alta a lesão, é uma pica, tal, injury prone. Mas, beleza, lesão. Não tem como o cara controlar a lesão, né? Isso é o tipo de coisa que dá pro cara controlar. Dá pro cara não usar um medicamento proibido. Dá pro cara não usar uma substância proibida. Notícia é essa, Paul George fora. 25 joguinhos aí. Afastado, meu amigo. NBA não deu brecha, não passou pano, irmão. Paul George está fora. Fora por 25 jogos. E aí, essa é a grande notícia do dia, né? Pegou todo mundo de surpresa, né, cara? Ninguém tava esperando. Do nada me vem aí o Charania com a suspensão do nosso Paulo George, né? Que vacilo, bicho. Que vacilo. Bom, seguindo aqui, entrando agora nos jogos de ontem. Antes, deixa eu rodar a vinheta, né? Nem rodei a vinheta, né, cara? Meu Deus do céu. Hoje tá bagunçado, hein? Puta que pariu. Ó, roda a vinheta aqui, ó. Agora sim, vamos pros jogos de ontem. Passar por cada um deles. Tivemos alguns jogos bem bons, tá? Assim, tivemos alguns jogos bons, mas outros também foram qualquer parada. Por exemplo, Lakers e Wizards. Esse jogo aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, uma baita de uma pelada para abrir a rodada, né? O Wizards, pô, não teve, assim, um mínimo de competitividade ontem. Né? O Lakers passeou lá em Washington. Né? O Luka metendo um triple-double no primeiro tempo. Inclusive, a segunda vez que ele consegue isso na carreira, né? Um triple-double no primeiro tempo. Foi o quinto triple-double mais rápido da história da NBA. Ele precisou de só 18 minutos para meter um triple-double. E a vantagem do Lakers já era colossal no primeiro quarto, assim. O jogo já acabou no primeiro quarto, verdade é essa. Dali em diante, o que veio... os caras só cumpriram tabela. O Luka jogou o terceiro quarto só para dar mais uma farmadinha, né? Faz bem também, pô. Cara... Um jogo desse,
o técnico tem que deixar o cara farmar. Ontem eu até falei no Twitter, mano, o J.J. Redick deveria deixar o Lucas jogar até ele meter 60 pontos. É um jogo fácil, um jogo tranquilo, um jogo onde não tinha um mínimo risco dele machucar, porque o Wizards não marcava ele, aquela marcação, né, Bluetooth, a marcação Wi-Fi. Então era um jogo que o J.J. Redick tinha que deixar o Lucas jogar até onde ele quisesse. Aí ele jogou o terceiro quarto, foi pro banco e aí depois o Lakers deixou a molecada brincar. LeBron também ontem desfilando em quadra, metendo o dunk a rodo, né? Ontem o LeBron gastou, né? Gastou as dunks da semana ontem o LeBron, né? DeAndre Ayton também fez um ótimo jogo e o Lakers sem nenhuma, mas sim, sem um pingo de dificuldade, passou por cima do Wizards 142-111, Lakers chegando à sua 29ª vitória, Wizards a sua 35ª derrota. Luka foi o destaque, obviamente, triple-double, 37 pontos, 11 rebotes e 13 assistências para o Luquita. E uma das raras vitórias tranquilas do Lakers na temporada, né? Uma das raríssimas vitórias tranquilas do Lakers. Aí a gente teve, aí sim foi um ótimo jogo, né? Magic e Raptors, jogaço, né? Jogaço, o Magic buscando uma puta virada no quarto período, né? Desmond Bane destruindo, né? No último quarto, destruindo. Desmond Bane meteu no último quarto 16 pontos, né, cara? 16 pontos no último quarto, 6 de 6 no field goal, né? Foi o grande nome da virada. Magic, cara, o Magic entrou no último quarto perdendo por 13, né? E o Desmond Bane foi lá, comandou a virada. Baita jogo dele, 32 pontos pra ele, 7 bolas de 3. Um dos melhores jogos do Desmond Bane na temporada, talvez até o melhor. Foi o 6º jogo dele de mais de 30 pontos na temporada. E baita vitória, cara. Baita vitória do Magic, vitória importante contra um ótimo Toronto Raptors, né? Um sólido Toronto Raptors, então, resultadaço. Pelo lado do Raptors, destaque pro Brandon Ingram, 35 pontos, mas não foi o suficiente para evitar, né, essa viradaça que o Raptors tomou. Magic chegando à sua 25ª vitória, Raptors a sua 21ª derrota. Uma coisa importante de destacar, Desmond Bane foi o grande nome? Sim, mas coletivamente o Magic jogou bem, cara. O Anthony Black veio para 25 pontos, o Wendell Carter veio para 20, Paulo Banchero veio para 20. Foi a primeira vez desde 2020 que o Magic terminou um jogo com 4 jogadores diferentes marcando pelo menos 20 pontos, né? Fazia anos que o Magic não tinha isso num jogo. Ontem teve, com o Desmond Bane sendo, né, o grande nome da baita virada que o time buscou. Aí a gente teve o Celtão vencendo o Sacramento Kings 112-93. Celtics sem Jaylen Brown, mas com Peyton Pritchard entregando mais um excelente jogo. Baita temporada do Pritchard, né, mano? Baita temporada do Pritchard. Ontem foram 29 pontos com 5 bolas de 3 e 8 assistências. Jogaço do Pritchard. Isso em 33 minutos, hein? Em 33 minutos ele entregou isso. Foi disparado o melhor jogador da partida. Celtão chegando à sua vitória de número 30 na temporada. 30-18 de campanha. Baita temporada do Celtão, né? E o Kings chegando à sua 38ª derrota, né? 12-38 de campanha pro nosso querido Kingaço, que, né, não viu a cor da bola no TD Garden, né? A verdade é essa. Aí a gente teve o Knicks atropelando o Portland Trail Blazers, 127-97. Vitória incontestável do Nikudo. 3 jogadores passando dos 20 pontos. Jalen Brunson, 26. Anunoby, 24. Josh Hart, 20. Nicão aí se recuperando do começo ruim de janeiro, né? O Knicks começou o janeiro com 2-8 de campanha, né? Ganhando 2, perdendo 8 jogos. Desde ali, são 5 vitórias seguidas do Nicão. 5 vitórias seguidas, com um saldo, né, de mais 130 nessas 5 vitórias. Vencendo e atropelando a galera. Nicão aí, né, reagindo bem nesse final de mês. 30 vitórias na temporada pro Nicão. Voltou. Nicão voltou, meus amigos. Resultadaço, né, dentro do Madison Square Garden. Aí a gente teve o Pelicasso vencendo o Memphis Grizzlies 114-106. Derrick Queen com mais um ótimo jogo, né?
Baita temporada do novato. Derrick Queen vindo para 22 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Né? Para além dele, Sadiq Bey e Zion Williamson também foram muito bem. 22 pontos para o Sadiq Bey, 21 para o Zion. Zion que silenciosamente vem fazendo uma boa temporada, né, cara? Boa temporada do Zion. Será que a gente não vai ter um Zion sendo trocado nessa deadline, hein? Fico pensando nisso, cara. Será? Tá muito silêncio sobre o Zion, né? Ninguém fala nada, não sai nada sobre ele. Não sei. Mas tá jogando bem. Vem fazendo bons jogos desde que voltou de lesão. E o Pelicans, cara, vencendo 3 dos últimos 4 jogos, né? Olha aí. Dá pra dizer que o Pelicans tá numa boa fase? Foda falar isso com 13-37 de campanha, né? Mas é um momento ok, né? Vem vencendo e tal. Boa vitória do Pelicans pra cima do Grizzlies, que teve o JJJ como seu grande destaque, com 16 pontos, 9 rebotes e 6 steals. Mas foi um jogo muito ruim do Grizzlies, especialmente o terceiro quarto, onde os caras tomaram 35-15, né? Aí realmente ficou complicado, né, pro nosso Grizzlies. Aí a gente teve o Phoenix Suns vencendo mais uma, enfrentando o Cavaliers. Phoenix Suns venceu 126-113. Baita segundo tempo do Phoenix, né? Metendo 45-32 no terceiro quarto. Phoenix sem Devin Booker. Segue sem Devin Booker, mas segue tendo o grande, né? O vilão Dillon Brooks comandando a bagaça, né? O que o Dillon Brooks tá jogando, meus amigos, é sacanagem. O que o Dillon Brooks tá jogando é sacanagem. Depois eu chego aqui e falo que o homem tem que ir pro All-Star, aí eu sou maluco, né? Tá jogando demais, cara. O Dillon Brooks tá jogando demais, gente. O vilão, ele é real. Real. 27 pontos pro homem ontem. Em 24 minutos, pô. Sabe quantos jogos de 25 pontos ele tem na temporada? 15. 15. Pô, bicho. Respeitava. Gente, o vilão joga muito, cara. Quem ainda trata o Dillon Brooks como um personagem é maluco, cara. Dillon Brooks, ele já rompeu essa barreira do jogador folclórico e ele é, de fato, um ótimo jogador. Se tornou um excelente jogador. Um cara que muda a cultura, que muda a franquia. Dillon Brooks é esse nível de jogador, gente. Jogando demais, sendo o grande nome aí do Suns nesses últimos jogos. Terceira vitória seguida do Suns na temporada. Inclusive, Dillon Brooks não é só o grande destaque do Suns nos últimos jogos, ele é o grande destaque do Suns na temporada. Pra mim, ele é o melhor jogador de Phoenix na temporada, tá? Devin Booker fazendo um ano muito bom e tal, tomara que volte bem de lesão. Mas pra mim, ele é o cara. Dillon Brooks, ele é o cara desse Phoenix Suns. Jogou muito ontem, vem jogando muito. Phoenix Suns que chegou ontem à sua 30ª vitória, né? 30 vitórias na temporada. Coisa que temporada passada... Na temporada passada demorou 64 jogos pro Phoenix bater 30 vitórias. Nessa, precisou de só 49. O que mostra, né, como um coletivo forte vale mais do que um time estrelado, né? Assim, a discrepância entre o Phoenix Suns dessa temporada pro Phoenix Suns dos últimos 2, 3 anos é gritante, mano. É gritante. E se você comparar elenco por elenco, o dessa temporada é bem abaixo do que o das últimas. Mas qual que é a diferença? Engajamento coletivo, role players dedicados, técnico. Phoenix Suns agora tem técnico, um excelente técnico. O Jordan Watt é ótimo. E o resultado tá aí. 30 vitórias pro time. Muito provavelmente veremos o Phoenix Suns brigando por vaga direta até o fim da temporada. Né, brigando pelo top 6 até o fim da temporada. E, cara, jogar contra a Phoenix no Arizona é, sem dúvida, um dos jogos mais difíceis que qualquer time pode ter nessa temporada. Qualquer time que for jogar contra o Phoenix Suns no Arizona vai passar perrengue. Vai passar perrengue, irmão. Não é fácil. Não é fácil jogar lá.
E o vilão, ele é implacável. Dillon Brooks é implacável. Aí a gente teve, né, a volta de Nikola Jokic depois de basicamente um mês fora, né? 16 jogos sem jogar por conta de uma lesão no joelho. O Jokic voltou ontem contra o Clippers, jogo lá na Ball Arena, lá no Colorado. Torcida fazendo uma festa absurda pro Jokic, mais do que merecido, né? Pelo amor de Deus, né? E jogou pra caralho, né? Voltou como se nunca tivesse saído, né? Jogando numa tranquilidade. E não é que jogou contra qualquer um. Não, mano. Pegou o Clippers, o time mais quente da NBA. Time aí numa ascensão absurda, com Kawhi e Harden jogando. E o Jokic ali, ó. Tranquilo, jogando no ritmo dele, fazendo tudo funcionar ao redor dele, né? O redor dele que evoluiu muito nesses jogos, né? Eu falei bastante, né, ontem no vídeo que eu fiz sobre o jogo, que o período sem o Jokic foi muito bom pro coletivo de Denver, porque os caras tiveram que dar o próximo passo, os caras tiveram que evoluir. Né? Prova disso foi que Denver, dos 16 jogos que ficou sem o Jokic, venceu 10. Por quê? Porque o coletivo correspondeu. Peyton Watson, Jamal Murray, esses caras evoluíram. E aí você pega um coletivo fortalecido pelo período sem o Jokic e volta o Jokic para esse time, o resultado foi esse. Vitória dominante do Denver, 122-109, um baita quarto período, inclusive, né, metendo uma run de 16-4 para acabar com o jogo. Nikola Jokic brilhando, Peyton Watson, Jamal Murray, Tim Hardaway, Valanciunas, todo mundo jogando bem. E, mano, o que eu tô falando, cara? Esse time do Denver, bicho, pra mim é o favorito ao título, cara. Pra mim é o favorito no geral, tem que ser o OKC pela campanha que tem, por ser o atual campeão. É justo colocar o OKC como favorito. Mas pra mim, o grande bicho-papão da NBA é o Denver Nuggets. É o Denver Nuggets. Pra mim é o melhor time da NBA no geral, tá? E agora, com o Jokic de volta, com o Christian Brown voltando, com o Cam Johnson voltando, e considerando que o Aaron Gordon em breve vai voltar também, esse time chegando saudável no playoff, irmão, pra mim é duro imaginar alguém vencendo esses caras. Sendo bem sincero. Acho que assim, Minnesota tem chance porque Minnesota é o algoz de Denver. Então assim, Minnesota vai ter chance de ganhar de Denver. Mas, mano, tirando a mística de Minnesota e tal, cara, pra mim Denver tem mais time que todo mundo ali, mano. Sinceramente. Pra mim tem mais time que o OKC. Tem mais time que o OKC. Tá? Repito. O OKC tem chance? Obviamente que tem chance. Ninguém lidera o Oeste com a folga que o OKC lidera se não tem qualidade, pelo amor de Deus, né, cara? O OKC é um puta time. Mas é um time que vem apresentando muitas falhas. E é um time que tá com uma dificuldade inacreditável de ficar saudável. O OKC não fica saudável, não joga saudável. Entendeu? E os problemas ofensivos que o OKC tem, pra mim, podem e devem atrapalhar demais o time no playoff, como atrapalhou a temporada passada. Importante lembrar, gente, o OKC foi campeão com um ataque extremamente engasgado. Vira e mexe, o time sofria pela ausência de bola de 3. Só que por ter uma defesa moedora de carne, uma defesa geracional, conseguia superar isso e tendo, obviamente, o Shea carregando a galera no ataque, com o J-Dub jogando muito bem, né? Nessa temporada, a defesa não tá no mesmo nível que tava. Não tá. A defesa de OKC desse ano é muito abaixo da do ano passado. Tem a ver com os desfalques também, sim. Mas, cara, o que o OKC cede de bola de 3 para o adversário é loucura. Cedia bastante ano passado também, mas nesse ano tá um nível assim, surreal. E ofensivamente o ataque tá pior. O ataque tá pior. Ainda mais quando o AJ Mitchell não joga. E sim, o AJ Mitchell faz mais falta do que o J-Dub. Muito mais falta, porque o J-Dub não tá jogando, não joga bem. Desde que o J-Dub fez a cirurgia, ele é outro jogador. Muito abaixo. Muito abaixo. Se hoje eu pudesse, se eu recebesse o dom da medicina e pudesse curar um jogador só do Thunder
pra ele voltar mais cedo, pra ele voltar logo, seria o AJ. Seria o AJ, porque o J-Dub não dá pra saber o que vai ser do J-Dub quando ele voltar de lesão. Se ele vai voltar pior ainda do que ele tava. Então, assim, o OKC tem chance, obviamente tem chance. Não é coitadismo, tá dizendo o OKC. Não, o OKC é um grande time, vai ter chance de ser campeão, óbvio. Mas eu vejo o Denver mais preparado, cara. Vejo mais preparado. E na pós-temporada esse time vai ser um inferno. É que tem que chegar saudável. Se chegar saudável, mano, vai ser um inferno pegar esse time do Denver, mano. Inferno. E se pinga na final, não tem time no leste capaz de bater esse Denver Nuggets, não, tá? Pra mim, se Denver pinga na final, é um abraço. É igual ao 23. Em 23 era assim. Todo mundo sabia, se Denver chegasse nas finais, acabou. Ninguém ia ganhar. Eu tenho o mesmo sentimento. Só que um a mais, né? Porque esse time de Denver, pra mim, é melhor do que aquele time que foi campeão, tá? Elenco é melhor. E agora, com o Jokic de volta, a gente vai ver o real potencial desse Denver Nuggets, que pra mim é gigante. Pra mim, o potencial desse time é gigantesco. Enfim, vamos aqui acelerar, né? Porque eu queria terminar esse episódio com menos de meia hora. Enquanto isso, Hornets e Spurs aqui. Brooklyn Nets e Utah Jazz. Vitória do Brooklyn Nets, 109-99. Né? Egor Deming se destacando mais uma vez. Ótimo jogo do menino. Egor Deming fazendo uma grande temporada, né, cara? Excelente ano do novato. Né? Ontem veio para 25 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, com 6 de 12 nas bolas de 3. Né? E eu acho muito louco, né? Porque o Egor Deming, ele chegou na NBA com a preocupação em relação ao próprio arremesso. Né? O arremesso era o grande ponto fraco do Egor Deming como prospecto. E aí ele chega na liga e simplesmente se torna um dos melhores calouros arremessadores de 3 dos últimos tempos. Gente, o Egor Deming ontem, ele chegou a 100 bolas de 3 na carreira. É o segundo mais rápido a chegar a essa marca na história. Ele só fica atrás do Conk Nippel, que é o outro novato, né? Que precisou de só 29 jogos. O Egor Deming precisou de 41, né? Mas mesmo assim é o segundo que precisou de menos tempo pra chegar a 100 bolas de 3, velho. Ontem, ele chegou a 34 jogos seguidos, acertando pelo menos uma bola de 3, mano. É a maior sequência de um novato na história da liga. Então, assim, esse 360 que o Egor Deming deu de prospecto pra calouro, cara, poucas vezes eu vi isso, mano. Pouquíssimas vezes eu vi isso, pra não dizer nenhuma. Eu não me lembro da última vez que eu vi um prospecto que tinha um defeito claríssimo e que chegando na NBA esse defeito virou sua maior qualidade. Eu não me lembro. É surreal, cara. É surreal o que acontece com o Egor Deming. E ontem jogou pra caralho. O grande nome da vitória do Brooklyn contra o bom time do Utah Jazz, né? Brooklyn chega à sua 13ª vitória, né? O Brooklyn vinha de 7 derrotas seguidas, né? Quebra a sequência de derrotas. E o Jazz sofre sua 34ª derrota. O futuro em Brooklyn é muito promissor, tá? O futuro em Brooklyn é bem promissor. E, caramba, olha... Ih, o Spurs voltou, hein? Hornetão vai entregar a paçoca. Puta que pariu. Deixa eu botar esse jogo em segunda tela aqui, que eu tenho que ver esse jogo em segunda tela. Deixa eu botar aqui. Ai. Tá. Pra encerrar, gente, vitória do Detroit Pistons pra cima do Golden State, 131-124. É um jogo onde Detroit abriu 20 de vantagem, né? Chegou a botar 20 de vantagem. Só que o Golden State conseguiu voltar. Conseguiu voltar pro jogo graças a quem? Ao nosso brasileirinho, né? O guerreiro Tupiniquim Santos foi o grande nome da reação do Golden State. Inclusive ele que matou uma bola de 3 ali no quarto período, que baixou a diferença para só 4, né? O Gui Santos ontem, meus amigos, fechou o jogo com 16 pontos, 1 assistência, nenhum turnover, 2 roubos de bola, 1 toco, 7 de 9 nos arremessos e 2 de 3 na bola de 3. Jogando 25 minutos, cara. Mano, o Gui Santos ontem jogou demais. Ele vem jogando muito, né, cara?
Nos últimos 3 jogos, ele teve 11 pontos, 10 rebotes, 2 assistências e 1 toco. Aí no outro, 16 pontos, 4 assistências, 2 steals, 2 tocos com 86% de field goal. E ontem, 16 pontos, 2 steals, 1 toco, 78% dos arremessos, cara. O Gui tá jogando muito. E mesmo assim, na hora de fechar o jogo, o Steve Kerr botou ele no banco. Prefiro fechar com o Podziemski, que terminou o jogo com 12% de field goal. 4 turnovers. E o Gui Santos ali, morto no banco. Porque outra coisa também, né? O Steve Kerr põe o Gui Santos no jogo e deixa ele lá até ele morrer, né? Não bota ele no banco uma vez sequer pra dar uma preservada nele pra um final de jogo. Não. Joga até morrer aí, Gui. Joga até morrer. Só pra no final ele ter a justificativa de não ter fechado com o Gui porque ele tava cansado. Ah, o Gui tava cansado. Óbvio, você deixou o moleque jogar 30 minutos sem tomar água, pô. O Gui Santos não podia tomar um Gatorade, pô. Joga, joga. Morre aí, moleque. Morre aí. E ele jogando, performando. Porque o Gui é bom pra caralho, mano. E isso é um ponto que tem que ser entendido. Sempre que eu falo sobre o Gui e elogio, a galera vem aqui falando: ah, Luiz, nossa, que pachequismo. Só tá falando isso porque é brasileiro. Nossa, coisa ridícula. Galera, pelo amor de Deus, assista aos jogos. Assista basquete. Para pra ver o jogo. Se você fizer isso, não tem como você olhar pro Gui e falar: ah, não, o Gui não é tudo isso, não. O Gui é bom pra caralho. No que ele se propõe a fazer. O Gui não é craque. O Gui não é uma estrela. O Gui não é um cara que vai meter 20 pontos de média. Não. O Gui é um role player. E no que ele se propõe como role player, ele faz o trabalho dele muito bem feito. Ele é bom pra caralho fazendo o que ele faz. Brigando por cada bola, brigando por rebote. E ofensivamente, a gente tá vendo um Gui muito melhor. Mais confiante, executando mais jogadas, sabe? Ontem, cara, várias jogadinhas diferentes ali, cara. Usando o pé de pivô, fazendo fakezinho pra finalizar. Confiante nas bolas de 3, arremessando bem, não hesitando, arremessando na hora certa. O Gui, ele é muito bom, velho. E o Steve Kerr ficar podando o moleque do jeito que poda, mano, é surreal, cara. E é surreal com o Gui, é surreal com o Will Richards, é surreal com o Kuminga. Eu não sei o que o Podziemski tem com o Steve Kerr, mano. É o único novato que o Steve Kerr dá moral. Eu não consigo entender isso. Mas, enfim. Gui jogou muito bem. E o Warriors fechou mal o jogo, não conseguiu vencer. Detroit garantiu a vitória. Cade Cunningham jogando pra caralho. Pra caralho. Cade Cunningham ontem. 29 pontos, 11 assistências com 11 de 19 nos arremessos. A eficiência do Cade Cunningham na curta distância é surreal, mano. Ele é muito bom. E ontem bem nas bolas de 3 também, né, cara? 2 de 4 no perímetro. Detroit, que como um todo não foi bem nas bolas de 3, foram só 10 convertidas. Mas conseguiu ali capitalizar bem ali na curta distância. Teve mais de 60 pontos dentro do garrafão do Golden State. Fez a festa no garrafão do Golden State. E conseguiu garantir a vitória mesmo dando uma flertadinha com a pipocada, né? Conseguiu sua 35ª vitória, 35 vitórias em 47 jogos pro Detroit Pistons, campanha absurda de Detroit. Absurda. Só Detroit e OKC tem 35 vitórias na temporada. Pelo menos 35 vitórias. Isso tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. O time de Detroit é excelente, Cade Cunningham é excelente. E é isso. Resultadaço. 22º jogo do Cade, marcando pelo menos 20 pontos e 10 assistências na temporada. Um dos líderes da liga em jogos desse tipo. Jogando muito bem. E o Warriors perdendo mais uma. E de quebra tendo o Curry machucado, né? O Curry não terminou o jogo com problema no joelho. E preocupa. E preocupa bastante. Né? O Warriors que já não tem o Jimmy Butler. Agora tem essa preocupação em relação ao Stephen Curry. Pra encerrar de vez aqui a edição, gente, e aproveitando que eu falei de Golden State, tem uma informação que saiu hoje sobre... Caramba, olha. O jogo foi pro clutch, moleque. Caralho. Será que o Hornets vai entregar? 3 pontinhos, hein? Meu Deus, Hornetão!
Ó, informação que saiu hoje, galera, sobre a questão Giannis no Warriors, né? Existe o rumor, né, de que o Golden State está interessado, de que o Golden State quer o Giannis Antetokounmpo, né? Foi reportado que o Golden State já teria até um pacote meio que montado, que seria um pacote ao redor de Kuminga, Podziemski e todas as suas picks de draft até 2032, né? Seria isso que o Warriors estaria disposto a oferecer pelo Giannis. Eu falei, né, que seria difícil ver uma troca pelo Giannis sem envolver um salário grande, como por exemplo o do Butler. Tá? Eu acho que o salário do Butler deveria ser envolvido. Só que parece que não. Parece que os planos do Golden State não são de envolver o Jimmy Butler. Segundo o Mark Stein, o plano é envolver o salário do Draymond Green. Exatamente. O report que foi feito hoje é esse aqui, ó. Segundo o Mark Stein, é improvável que o Golden State inclua o contrato do Butler em um negócio pelo Giannis. Pode sobrar para o Draymond Green, já que ao redor da situação, a dedução sempre foi de que Green ou Butler seriam incluídos em um acordo para igualar salários. Ou seja, se o Giannis for para o Golden State, o que eu acho que não vai acontecer, mas se for, pode ser que o Draymond Green acabe rodando, o que é, mano, não sei pra você, mas me surpreende, tá? Saber que o Warriors teria, né, veria como viável, como possível envolver o Draymond Green numa troca dessa, porque o Draymond Green, ele sempre pareceu um cara intocável no time, né? Sempre pareceu intocável. Vamos falar a verdade, merecidamente também, vá? Porque, ó, apesar das merdas que o Draymond Green faz, de ser ejetado, né, o soco no Jordan Poole e tudo mais, mano, o Warriors não seria o que é se não fosse o Draymond Green, gente. Galera, às vezes, subestima muito o impacto que o Draymond Green tem nessa dinastia que o Warriors montou. Ah, o Curry foi mais importante? Com certeza. O Klay Thompson pode ter sido mais importante? Sim. Mas o Draymond Green foi fundamental. Fundamental. Um pilar defensivo importantíssimo pro funcionamento do sistema ofensivo do Warriors, tá? Então, eu não acho que é errado o Golden State, cara, ter esse apego ao Draymond Green. Não acho. Então, ver essa informação de que o Warriors teria uma predisposição maior de trocar o Green ao invés do Butler, não sei pra você, mas me surpreende. E olhando de forma pragmática, cara, acho que seria, assim, é foda, porque o Butler não joga mais esse ano. E só Deus sabe como que ele vai voltar de lesão. Mas, pensando no ano que vem, você ter um trio com Curry, Butler e Giannis é melhor do que um trio com Giannis, Green e Curry. Vamos combinar. Né? Mas, enfim, eu ainda sou cético sobre a possibilidade do Giannis ir pro Golden State. Não por não achar que o Warriors pode montar um pacote bom. O Warriors pode montar um pacote bom. As escolhas de draft que o Warriors tem à disposição são muito boas pro Bucks, tá? Só que eu não consigo ver hoje o Giannis saindo do leste. Não faz sentido o Giannis sair da Conferência Leste hoje, mano. E pelo que foi reportado sobre os destinos favoritos do Giannis, ele quer permanecer no leste, porque os destinos favoritos, segundo informações, seriam Miami, Knicks e Toronto. Os 3 times do leste. Então, por eu não achar que ele vai sair do leste, eu não consigo acreditar na possibilidade dele ir pro Golden State. Mas se for para ele sair do leste, se for para ele ir para um time do oeste, eu acho que hoje o Golden State é o mais provável. Se ele sair do leste, tá? E aí, vamos ver qual pacote é esse, né? Se realmente vai ter Draymond Green, se vai ser Butler. Mark Stein fala que vai ser o Draymond Green. E aí eu pergunto, será que o Draymond Green jogaria no Milwaukee Bucks? Porque, sei lá, mano, eu tenho a impressão de que se o Draymond Green é envolvido numa troca dessa, no outro ano ele aposenta. Eu não acho que o Draymond Green vai jogar em outro time na carreira dele, mano. Ainda mais num time que não vai brigar por título. Se fosse uma troca por um Detroit Pistons, inclusive eu adoro
Eu adoro a ideia de Draymond Green em Detroit. Pra mim, casaria perfeitamente. Mas se fosse uma troca pra um Pistons da vida e tal, aí beleza. Eu acho que o Draymond Green até jogaria. E ele é de Michigan também, né? Então teria uma relação. Agora, uma troca pra um Bucks, aí eu duvido. Aí eu, sinceramente, duvido que o Draymond Green jogaria. Mas enfim, é só especulação, não tem nada oficial, mas é uma especulação que me chamou a atenção, porque eu realmente achava que o Warriors jamais cogitaria trocar o Draymond Green. Parece que não é bem assim, segundo, né, o Mark Stein. Galera, é isso, tá? É isso. E o Hornets vai ganhar, hein? E o Hornetão vai fazer o crime, moleque. Hornetão vencendo o San Antonio Spurs. Onde está o seu Deus, hein? Onde está o seu Deus? É o bonde do abelhão, não tem jeito. O bonde do abelhão é muito forte. Galera, obrigado pela sua audiência nesse sabadão, tá? Espero que vocês tenham gostado do programa. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Tamo junto, beijo no seu coração e tchau, galera. Valeu!